aquela situação, claro que não teve erotização. O problema são as repercussões que estão acontecendo, que eu já vou entrar no segundo ponto, que é o pior de tudo, que é o que mais pode ter repercussão, que é a exposição dessa criança. A gente está vivendo diariamente notícias de depressão infantil, de suicídio infantil, por um simples bullying no universo de uma escola, às vezes de 1000 pessoas. E essa criança está tendo uma exposição nacional, internacional. Tem criança que por muito menos se deprime. Se essa menina tem uma cabeça boa, não importa. O problema é que um exemplo se dita a sociedade, se forma a opinião de uma sociedade, se forma a cultura de uma sociedade. Deixa muita gente sem orientação. E não dá pra gente expor só um lado. Ah, porque artista... Eu vejo artistas dizendo que a arte tem que ser livre. Gente, artista entende de arte. Eles podem dizer que aquilo é legal, isso é bonito, isso não é. Agora, faixa etária, desenvolvimento infantil, tem pessoas que estudam isso e tem que respeitar. Senão não existiria a ECA, Conselho Tutelar, Psicologia Infantil, Psiquiatria Infantil. Ah, porque antigamente era normal agora. Pessoal, mas assim como a medicina evoluiu, se morria de gripe, se morria de AIDS, a psicologia também é uma ciência que evoluiu. E com o tempo a gente vai estudando, vai vendo as repercussões, as consequências. Não é porque algo era normal um tempo atrás que agora vai ser. Se agora a gente já tem acesso à informação, a gente já viu várias consequências. Então a gente tem que se orientar com base no que está evoluindo. A sociedade evolui, a ciência evolui, a psicologia evolui, a educação infantil evolui, o direito evoluiu, por isso que existe lei do Estatuto da Criança. Não dá pra gente achar que uma pessoa, porque é um artista, porque escreve bem, porque canta bem, porque é curador, porque entende de arte, que pode opinar sobre a educação de uma sociedade. Eu, por exemplo, a maior cantora de todos os tempos, a minha maior ídola é a cantora Amy Winehouse. Eu acho que é a melhor cantora de todos os tempos. É assim, eu amo, é a minha cantora favorita, mas eu não admirei a vida que ela teve. Eu jamais seguiria um conselho dela, porque ela entendia de compor e de cantar. Agora, não de palpitar sobre saúde mental. Ela era dependente química, agora eu vou achar, não, mas então é saudável usar drogas porque um astro falou, uma estrela falou. Então, cada macaco no seu galho. O artista pode entender de arte, dizer, olha, essa arte é legal, essa arte não é. Mas agora, criança pode assistir? O que quem estuda sobre criança, o que quem estuda direito está dizendo? Os artistas também têm que respeitar isso. Filme, cinema, novela, tudo tem faixa etária. Tem programa, tem arte específica para criança. A criança não pode ser exposta nem à arte que não é apropriada a ela. Nem a isso. A gente tem que ter esse cuidado. Então, pessoal, não vamos... Eu já tô falando já sobre o outro ponto, que é a exposição, que estão falando que a sociedade não pode julgar porque é censura e intolerante. Gente, tá muito chato esse papo. A gente não pode falar opinião nenhuma que é intolerante. Uma coisa é censura, a outra é bom senso. Censura fosse se eu falasse que essa arte não deveria existir. Na minha opinião, aquela cena foi desnecessária, constrangedora e ridícula. Mas eu respeito quem gosta. Eu acho que tem que ter, se tem quem tá achando isso interessante, então que tenha uma sala, que tenha uma exposição com faixa etária e todo mundo que gosta vai assistir. Filme pornô é a maior cena de sexo explícito possível, não é? E não existe, não tem público, não tem muita gente que gosta. E criança pode ver, não é porque é arte que criança pode ver. A novela das 9, criança não pode ver, pessoal. Tem gente que assiste a novela e a criança tá na sala. Quer assistir a novela? Dá um livro pra criança. Vai pro quarto, deixa a criança fazer uma atividade, assiste liga a TV dela no quarto dela para ela assistir outra coisa. Porque nem a novela é pra criança. Tudo tem faixa etária. E essa faixa etária não é uma bobagem, não é por acaso. Tem um estudo embaixo.
A gente estuda, se faz pesquisa, se estuda psicologia infantil, desenvolvimento infantil. O direito tá aí vendo as consequências e por isso que existe artigo, lei, por isso que existe o ECA. E se estar acompanhado da mãe fosse garantia, não existia conselho tutelar. Gente, tem mãe desorientada. E aí eu entro no terceiro papo, que é dizerem que as pessoas estão intolerantes e estão fazendo censura. A gente é de saco cheio intolerante às repercussões, porque mentes perturbadas, filhos de mães e pais desorientados, daqui a 10 anos vão estar vivendo com os nossos filhos. Vão estar incomodando na sociedade. E aí quem aguenta a bomba não é a sociedade? Como é que a sociedade não vai poder opinar sobre algo que ela tá vendo que não tá legal? Isso não é censura, isso é bom senso. Gente, eu tô me exaltando porque eu fiquei indignada com toda essa situação. Eu acho um absurdo. E eu acho que todo mundo tá assim por isso. Não dá pra gente acreditar que porque é da classe artística, a gente tem que acreditar em tudo que eles falam. Eles entendem de arte, não da repercussão. Tem gente que não entende nada de criança dizendo, eu não levaria o meu filho, mas a mãe tem esse direito. Mas é com o meu filho. Eu também não levaria o meu filho, mas eu também me preocupo com a criança que tá vendo, porque ele vai conviver com o meu filho. Daqui a 10 anos as mentes perturbadas estão aí incomodando, estão colocando fogo em creche. Então a gente tem sim que opinar quando a gente vê que um vulnerável não está bem orientado. Então isso não é censura, isso não é intolerância. A gente está intolerante com as consequências. Bom, pessoal, eu me exaltei um pouco porque eu acho que eu estava doente, eu não estava podendo falar semana passada sobre esse assunto, e vocês ainda pediram bastante que eu falasse. E eu acho que todos nós estamos assim. Não acreditem na opinião de alguém, porque essa pessoa é boa em uma coisa. Cada macaco no seu galho. Que a classe artística se contenha em criar arte. E que depois de criar essa arte, ela siga as orientações de quem entende de criança, para ver. Uma criança pode assistir isso? Vamos ver a orientação do que diz quem entende. Especialista em criança, o ECA, Conselho Tutelar. Eu fiquei bem feliz porque eu vi que mesmo veículos de informação, pessoas que são extremamente influentes no país falaram uma coisa e os brasileiros, a maioria, não aceitou. Eu fiquei muito contente com isso. O brasileiro, ele pode não ter acesso à cultura, ele não tem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, à terapia. Eles são negligentes com a corrupção, a gente aceita muito a corrupção, a gente aceita absurdos. Mas, independente de cultura, religião, educação, a gente nasce com um instinto materno e paterno. E nessas horas serve muito para a gente ter bom senso e proteger os vulneráveis. A mente de uma pessoa vulnerável, a gente não arrisca. A gente preserva o máximo possível. A criança não tem que se preocupar com coisas que não são da idade, não tem que entender, não tem que tentar entender coisas que ainda não são para a idade. E eu fiquei contente, porque eu percebi que o instinto de proteção que vocês todos, que o brasileiro manifestou durante todos esses dias, é muito maior do que qualquer teoria, influência, alienação, lavagem cerebral,
política do pão e circo, eles nunca vão ser mais poderosos que o instinto de proteção. Vamos pensar um pouquinho. Não vamos aceitar que a falta de cultura do brasileiro seja usada para subestimar a inteligência dele. E agora eu quero saber a opinião de vocês também, porque o assunto segue, tá bem? Nosso bate-papo continua na quarta-feira. Tô esperando as perguntas de vocês. E este assunto eu acho que tem que continuar. A gente tem que pensar bastante sobre isso. E eu vou deixar claro que a minha maior preocupação em toda essa história foi a exposição que essa criança passou. Que por muito menos eu já vi repercussões terríveis. E sempre que a gente vê um vulnerável em uma situação de risco, em uma situação duvidosa, a gente tem que questionar sim, até mesmo uma mãe. Porque uma mãe não quer dizer que tenha juízo. Juízo não nasce no parto. A gente não ganha juízo com a placenta. E o brasileiro tá por aqui de dever. A gente paga impostos absurdos. A gente tem que seguir regras sociais. Nós é que somos assaltados, incendiados, mortos. Profissionais perturbados que vão atender os nossos filhos daqui a 10 anos. Profissionais perturbados é que vão incomodar a sociedade. Então a gente tem direito de opinar sim. Isso não é censura. Ninguém está proibindo de arte nenhuma existir. Eu só tô pedindo que tenha uma faixa etária, assim como tem no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso eu posso garantir para vocês. Em todos os museus, exposições. Inclusive, eu arrisco falar que eu devo ter ido a mais museus e exposições do que a maioria do que todos os artistas que estavam naquela sala do MAM. Eu arrisco falar. Eu acho que eu tô certa. Então não vamos deixar que pseudos intelectuais subestimem a inteligência e o instinto materno e paterno da gente. Boa noite.